Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossas vidas mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras, onde canta o sabiá. Esse é um dos poemas mais famosos da literatura brasileira nesse período que a gente vai estudar, que é o romantismo. O romantismo, para a gente entender o romantismo, é necessário que a gente entenda não só essa questão do Brasil, né, que é um Brasil que já é independente e que precisa, portanto, pensar nesse sentimento de nação, mas é preciso pensar também quão complexo é esse Brasil que se constitui como nação. Em 1822, a gente tem, portanto, a proclamação da República, a proclamação da independência do Brasil. Mas isso não quer dizer que as desigualdades que existiam, tenham deixado de existir, né? Porque a gente tem uma grande mancha na nossa história, que é a questão da escravidão. Portanto, para a gente pensar na literatura brasileira, para a gente pensar no romantismo, é necessário que a gente pense em todo esse complexo contexto histórico. A gente tem toda uma literatura que está pensando o Brasil, nessa natureza maravilhosa que a gente tem aqui. A gente tem o indígena como um grande símbolo do que é esse Brasil. Mas a gente tem um grande projeto literário que deixa algumas partes, alguns elementos do nosso Brasil de fora, como é o caso do negro, né? Então, para a gente pensar na literatura brasileira do romantismo, a gente precisa pensar em todo esse complexo que é o Brasil, que se constitui enquanto nação independente, mas que continua com essa mancha da escravidão. O Gonçalves Dias é o principal poeta, na minha opinião, brasileiro do romantismo, né? Ele vai ter esse tom saudosista quando ele escreve a Canção do Exílio, porque logicamente ele não está no Brasil, mas ele também vai falar de diversos assuntos, inclusive a questão da escravidão, ainda que de maneira mais velada, né? A gente vai ter esse enfoque maior na questão do negro, na questão da escravidão, nesse calo, né, na história da nossa história brasileira, que é a escravidão, com o Castro Alves um pouco depois, né? Então, para a gente pensar a literatura brasileira, especificamente na poesia, a gente precisa pensar em Gonçalves Dias, nesse projeto literário que ele faz, e como ele trabalha com a questão da natureza e com a questão do indígena, principalmente, para a gente elevar o Brasil na questão de símbolo, a gente pensar em símbolos que pudessem formar essa nacionalidade, né, essa cultura, essa identidade brasileira. Então a gente tem o Gonçalves Dias, que é essa figura bastante importante para pensar na literatura brasileira, nesse projeto literário, e na parte da ficção a gente tem o José de Alencar, que também tem um projeto grandiosíssimo de pensar a nação nesses mais diversos moldes, porque no século XIX a gente já tinha a ideia de que não era só o Rio, né, que importava, embora muito da nossa literatura vá acontecer, ter como cenário Rio de Janeiro, a gente vai ter essa consciência de que o Brasil é muito grande, essa consciência que nós temos ainda hoje, né? E aí a gente vai ter esse grande projeto literário do José de Alencar, que é pensar no sertanejo, é pensar no gaúcho, é pensar no caipira, né? É pensar também na questão histórica de como se forma o Brasil, como é importante o elemento indígena e como é importante o elemento português. E aí vem a questão, de novo, de pensar a complexidade do Brasil, que é essa ausência do negro na literatura do José de Alencar, que é uma coisa bastante interessante para nós pensarmos hoje, o porquê ainda nós vivemos um país tão racista. Então vocês podem notar que a gente pensar a literatura brasileira, a gente pensar o romantismo, ele é muito importante não só para conhecer as obras, para saber um pouco mais de cultura e de identidade, da história do Brasil, mas também para a gente pensar um pouco mais sobre como hoje a gente enxerga as coisas. Como hoje a gente vê o indígena, que na literatura foi tão idealizado e que ainda hoje está tão marginalizado. Como ainda hoje é tão difícil pensar na questão do negro, na questão do nosso racismo do dia a dia, em que a gente tenta apagar o mais possível, né? E que a gente tenta sempre elevar todos os elementos portugueses ou
de outras imigrações na nossa cultura. Então, a importância da literatura brasileira, desse romantismo, é esse grande projeto literário que vai olhar um pouquinho mais para o Brasil, além do Rio de Janeiro, que era então o período da corte, depois vai ser então o lugar do Império, né? Esse grande centro, mas pensar para esse outro Brasil, né? E pensar em por que hoje, né, em 2017, 2018, a gente ainda tem alguns probleminhas com a nossa história, com a nossa identidade nacional, né? Muito do que a gente tem hoje, a gente deve ao romantismo, a essa fase que a gente estava pensando a identidade nacional e a literatura nacional como um projeto. Por isso eu convido vocês a lerem todas as obras que estão ali como leituras obrigatórias, mas também para lerem outras coisas. Para a gente, quanto mais a gente consegue ler nesse século XIX, mais a gente vai ter uma visão ampla para poder entender esse Brasilzão ainda hoje e a nossa literatura ainda hoje, que é bastante vasta.